Os assassinatos de Jaqueline e Joel chamaram a atenção da comunidade juarense e de todo o estado de Mato Grosso, onde a notícia obteve uma grande repercussão. Os dois foram mortos a pauladas numa casa no Jardim América. Pelo inquérito policial, quem está preso sob a suspeita e quase a certeza de autoria dos crimes é o filho de Joel. Para o delegado Carlos Henrique, Josué apresenta algum distúrbio mental, mas tem a perfeita noção de que não se pode cometer crimes. O policial já ouve o suspeito e ele continua reafirmando que não é o autor dos assassinatos. Porém, a certeza pelo inquérito que está sendo encerrado pela Polícia Civil é assim que o delegado vai representar contra Josué. Vamos acompanhar o que diz o delegado. Bom, nós apuramos, no curso das investigações, pós o ato de prisão em flagrante do Josué, que a vítima Jaqueline se encontrava grávida no 3º mês gestacional. Na manhã de ontem, Josué foi trazido à delegacia de polícia novamente para ser questionado a respeito se ele teria ou não conhecimento dessa gravidez. E depois de nós questionarmos, ele respondeu negativamente, dizendo que sequer tinha conhecimento de que essa mulher frequentaria a casa dele, muito menos de que ela poderia ter estado grávida. Com relação a outras provas objetivas que foram colhidas no curso do inquérito policial, notadamente algumas perícias realizadas, ele também foi questionado e apresentou desculpas evasivas no sentido de que não teria se portado ou se conduzido em determinada situação fática pós cometimento dos supostos dos assassinatos que estão sendo imputados a ele a autoria. Nós obtivemos o resultado positivo. É bem verdade que o laudo pericial ainda não nos foi fornecido, mas de antemão nós podemos constatar por meio pericial de que no banheiro da residência foi encontrado resquícios de sangue. E uma vez que o próprio autor do fato nega ter se lavado ou tomado qualquer tipo de banho, supostamente para se limpar do sangue das vítimas, e também uma vez que ele afirma que ninguém utilizou o banheiro além dele naquela tarde, nós deduzimos que se sangue existe naquele local, então, muito provavelmente, de fato, ele tenha se lavado e se limpado como nós estamos acreditando que aconteceu, porque após a ocorrência dos crimes, ele foi encontrado extremamente limpo, asseado, inclusive com roupas, camisa social e calça jeans e botina, com sinais de que haviam sido acabadas de passar ou ser engomadas. Na ocasião, questionado sobre as roupas, ele nos disse que quando dos assassinatos ele trajava outra bermuda e camiseta que ele indicou onde estariam, as quais estavam sem qualquer mancha aparente de sangue. E quanto às roupas que ele trajava, ele apenas respondeu que se vestiu melhor para melhor atender ou receber os policiais militares ou civis que poderiam ir até a residência dele por conta da apuração do crime. Na semana passada, a tia da Jaqueline, a dona Valdeci, e o marido da Jaqueline, o José Carlos, foram ouvidos pelo delegado Carlos Henrique Engelmann. Ao sair aqui da delegacia, nossa reportagem também procurou os dois. E nós falamos com a tia da Jaqueline, a dona Valdeci, e com o marido dela, o José Carlos. Dona Valdeci disse que a Jaqueline sempre foi uma moça rebelde. A Jaqueline sempre foi sem juízo. Sempre deu trabalho para minha mãe. Então a senhora já sabia que ela era meia rebelde. Meia rebelde. Nós dava conselho, mas muito conselho, Paulo, para ela. Ela não ouvia. Nós vamos continuar aqui com o delegado Carlos Henrique. Doutor, há também no inquérito policial algum problema que o possível assassino apresente algum distúrbio mental. O senhor vai pedir algum exame sobre essa questão? Veja bem, nós estamos entendendo que apesar de aparente problema mental que ele possa aparecer, ele tem pleno conhecimento da ilicitude dos fatos, ou seja, ele tem conhecimento de que é proibido matar alguém e ao que parece, ao que ele se comporta, de acordo com esse entendimento. Ora, se ele tem conhecimento de que matar alguém é crime e consegue se pautar
de acordo com esse entendimento, e mesmo assim cometem um ilícito, nós entendemos que ainda que ele tenha qualquer tipo de debilidade mental, retardamento mental, ele deva responder pelo fato na medida da sua culpabilidade. Se, ao contrário, nós entendêssemos que o problema mental dele fosse a ponto de ele não entender o caráter ilícito do crime, não saber que o que ele estava fazendo era crime, não conseguisse se conduzir de acordo com aquele entendimento, aí sim, então, nós deveríamos representar por uma medida judicial que autorizasse um exame de sanidade mental nele e que, se comprovada essa situação, então nós deveríamos encerrar o inquérito policial isentando de culpabilidade. Não obstante, se naquela situação ele fosse processado e condenado, o que não deveria sobrevir era somente a pena, mas, ao contrário, uma medida de segurança, ou seja, ele deveria ser internado numa casa de custódia para o tratamento clínico ambulatorial da apatia que apresentasse até que se curasse daquilo, ou fosse mantido segregado até os últimos dias de vida, se acaso não conseguisse obter qualquer resultado de melhora na sua saúde mental. O que nós constatamos nesse momento é que, apesar de ele ter, como repito, qualquer problema, aparentemente ele tem condição plena de entender o caráter ilícito do que aconteceu e de se conduzir de acordo com esse entendimento. E com tudo isso, ele continua afirmando que não é o autor desses dois crimes. Contra todas as provas objetivas já angariadas, e apesar das histórias deles não ter qualquer verossimilhança com os fatos, as alegações dele, melhor dizendo, ele continua, nesse ponto, negando a autoria delitiva. No entanto, ele admite que estava presente no local do fato, que viu as agressões supostamente praticadas pela mulher contra o pai dele, porque ele imputa a morte do pai dele a ela. Admite que viu os últimos suspiros do pai, golfando sangue, bem como dela também. Mas quando questionado, então, quem teria matado ela, ele apresenta desculpas das mais evasivas possíveis e daquelas que a gente não pode sequer dar credibilidade nas alegações que ele apresenta. Para encerrar, mas para o senhor delegado, não resta dúvida da autoria dos crimes? Para as investigações, os fatos e os elementos de cognição colhidos indicam fortemente que quem cometeu tanto o homicídio de Joel quanto de Jaqueline foi Josué. Essas são as informações que o inquérito policial apresenta. Nesse sentido é que nós deveremos, ao final das investigações, apresentar o nosso relatório de conclusão ao Ministério Público e ao Judiciário e encerrar o caso policial indiciando Josué ao duplo homicídio qualificado por motivo fútil que foi praticado por ele, no nosso entender, contra o pai dele, Joel, e contra a companheira conjugal de fato deste, a Jaqueline. Obrigado ao delegado Carlos Henrique. Nós vamos rever agora aqui mais um pedacinho da entrevista feita com a dona Valdeci e com o marido da Jaqueline, o José Carlos. Ele, o marido, José Carlos, sempre pedia: amor, vamos mudar de vida, vamos cuidar das nossas crianças, dos nossos filhos. E, segundo José Carlos, não adiantava falar nada para a mulher porque ela gostava de andar na rua. Dizia que ia ao supermercado, chegava às 9 horas, meia-noite, 1 hora, 2 horas da manhã, e ele perguntava: onde você esteve? Ela baixava a cabeça e nada respondia. Veja o que disse o marido da Jaqueline para a nossa reportagem, para a nossa equipe, com exclusividade. Eu sempre falava para ela: vamos mudar, vamos viver nossa vida, criar nossos filhos, larga de mão disso, larga de mão de coisas erradas, andar na bagunça, coisa errada com outras pessoas, que isso não tá certo. Mas ela saía sozinha, você ficava em casa, como é que era? Saía sozinha, falava que no mercado, senão falava também que ia na mãe, que ia na tia dela, na Valdeci. Pois é, e aí você ficava em casa cuidando das outras 2 crianças. Cuidando das 2 crianças. E tinha vez que eu ficava em casa e até 9 horas, 9h30, meia-noite ela chegava. Eu estava fazendo o que na rua até uma hora dessa? E ela não falava, não me explicava, baixava a cabeça e ficava quieta.